A história começa com Moisés recebendo mais uma instrução divina para confrontar Faraó. Deus, o Senhor dos Hebreus, manda Moisés exigir a liberação do povo hebreu da escravidão egípcia. Moisés, obediente ao comando, dirige-se até o soberano com uma mensagem clara e ameaçadora: deixa ir o meu povo para que me sirva. O endurecimento do coração de Faraó já é conhecido, e Moisés, experiente em sua missão profética, sabe que o governante egípcio novamente se recusará a libertar os hebreus. Porém, desta vez, a advertência traz uma nova calamidade sobre o Egito em caso de desobediência. Faraó, dotado de poder e arrogância, não dá ouvidos a Moisés. Como uma tempestade iminente, a mão do Senhor paira sobre o Egito com a promessa de uma praga que afetará diretamente sua economia e subsistência. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, declara Moisés com determinação. A praga que virá não distinguirá entre cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas. Toda a propriedade nos campos será alvo de uma doença severa. O aviso é claro e imparcial, implicando um desastre econômico devastador. Para um império que se orgulha de seu poderio e riquezas, uma perda no rebanho representaria não apenas um prejuízo material, mas também um golpe na moral do povo e de seu líder. Com a sentença anunciada, Moisés volta à sua espera vigilante. Ele entende que cada praga é uma demonstração do poder supremo de Deus, uma lição tanto para Faraó quanto para seu próprio povo. Quando o dia chega, a severidade do Senhor se manifesta como prometido. O gado dos egípcios inclina-se diante da mão divina, caindo sob a praga que desolara a terra. Enquanto isso, os rebanhos dos hebreus permanecem inexplicavelmente ilesos, selando a diferença entre os que são protegidos pela aliança divina e os que enfrentam a ira do Senhor. Faraó, pressionado pelos conselheiros e pela população, contempla a devastação que poderia ter sido evitada se suas escolhas fossem diferentes. Porém, mesmo diante da evidência, seu coração permanece endurecido, preparando o cenário para as pragas futuras que ainda estão por vir. Moisés, por sua vez, segue firme em sua missão, seguro de que a libertação de seu povo é iminente e sancionada pelo Altíssimo. Na terra do Egito, onde a opulência dos faraós brilhava sob o sol escaldante, um levante celestial estava prestes a abalar suas fundações. Moisés e Arão, mensageiros do Deus dos Hebreus, estavam diante do faraó, portadores de um aviso divino encharcado de justiça e severidade. Tomai cinzas do forno, instruiu o Senhor a Moisés. Seu olhar, resoluto e farol de esperança, já imaginava o poder que carregava em suas mãos ao recolher as mãos cheias de cinza. Arão, fiel aliado e irmão, observava com reverência enquanto Moisés seguia cada passo determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Eram tempos de teimosia e desafios. As palavras de Moisés já haviam ressoado várias vezes nos salões dourados do Egito: deixe meu povo ir. Cada recusa do faraó apenas intensificava o próximo ato divino, cada negação era apenas mais uma sombra projetada por suas próprias hesitações e orgulho. Moisés ergueu as cinzas ao céu, e como uma profecia lançada ao vento, espalhou-as diante dos olhos do faraó. No ar, as cinzas dançaram em uma dança invisível, transformando-se em pó fino que cobriu a vastidão do Egito. Não era um pó comum, era a própria manifestação do poder divino sobre a insolência humana. Aos poucos, homens e gado começaram a sentir o terrível efeito da praga. Tumores irromperam em úlceras dolorosas, uma aflição que nenhum mago ou sacerdote egípcio poderia curar ou explicar. Os salões ecoaram com gemidos e o Egito curvou-se sob o peso do castigo. O faraó, mesmo em sua dor, findava-se em sua obstinação. Cada tumor, cada ferida era uma mensagem a ele destinada, um lembrete físico de que sua resistência ao comando divino apenas agravava a dor de seu povo. Arão observava o efeito das cinzas, sentindo que o desígnio de Deus estava além do alcance de todos os poderes terrenos. Moisés mantinha sua posição firme, sua fé como uma rocha inabalável, certo de que eventualmente o faraó cederia. Afinal, a mão que fez com que as cinzas se erguessem ao céu também poderia trazer redenção.
Assim, o Egito, ferido e humilhado, encontrava-se nas mãos da vontade divina, aguardando o próximo capítulo da saga que mexiria com as fundações de um dos maiores impérios da antiguidade. Na mística terra do Egito, os dias passavam entre o esplendor dos templos e o mistério das dunas intermináveis. Moisés, o profeta dos Hebreus, estava novamente diante da autoridade máxima, o faraó. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável, enquanto o sol despontava no horizonte. Desta vez, Moisés trazia consigo uma mensagem de urgência e júbilo divino, destinada ao coração empedernido do faraó. "Deixa ir o meu povo, para que me sirva", ressoou sua voz, clara e impregnada de autoridade além-terrena. Mas Faraó, com orgulho imutável, permanecia inflexível. Foi então que, com um olhar determinado, Moisés anunciou a terrível consequência de sua desobediência, uma saraiva nunca antes vista no Egito. As nuvens se juntaram no céu, formando um manto espesso e ameaçador. A terra, até então seca e sedenta, parecia arrepiar-se ante a chegada da punição celestial. Logo, o céu se rasgou em trovões ensurdecedores, relâmpagos cortando o horizonte como lâminas de luz, e a chuva de pedras começou sua dança destruidora. Campos de trigo foram arrasados em questão de minutos, e animais não poupados buscavam refúgio em vão. O povo egípcio, aterrorizado, assistia à devastação. As águas se tornavam turvas, árvores eram arrancadas de suas raízes, e a vida, até então nutrida pelo Nilo, se via à mercê da poderosa ira divina. Moisés, com o cajado firme em sua mão, assistia à cena. Contudo, seu coração ansiava por misericórdia, para que o faraó entendesse finalmente a mensagem. A libertação dos hebreus não era apenas um desejo, mas um destino decretado pelos céus. Os olhos do faraó, pela primeira vez, estavam em medo refletido. A certeza de sua invulnerabilidade parecia agora uma lembrança distante. Ele finalmente compreendia, ao menos em parte, o erro de seu caminho. Com o passar das horas e o cessar da tempestade, as terras do Egito estavam desoladas. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas por lamentos e súplicas ao céu. Este foi um dia que marcaria para sempre a história das nações. A dureza do coração do faraó seria seu desafio final, mas também um testemunho eterno do poder divino. A partir dali, os ventos da mudança soprariam mais fortes, pavimentando o caminho para a liberdade dos hebreus. Após uma tempestade devastadora que fez chover saraiva sobre o Egito, Faraó, finalmente tocado pela severidade da punição divina, decide convocar Moisés e Arão ao seu palácio. Ele estava desesperado e cansado das calamidades que assombravam seu reino, e pela primeira vez admitiu seu erro. "Eu pequei desta vez. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios", confessou Faraó, evidenciando sua crença nos poderes que assolavam seu país e clamando por um alívio imediato. A saraiva era mais do que apenas um fenômeno climático. Era uma manifestação do descontentamento divino, e apenas a intervenção de Moisés e Arão parecia capaz de revertê-la. Humildemente, Faraó pediu a Moisés que orasse ao Senhor para cessar os trovões e a saraiva que destruíam colheitas e causavam terror em sua terra. Ele prometeu libertar os hebreus e permitir que deixassem o Egito para que não houvesse mais necessidade de submissão sob o governo egípcio. Estava pronto para negociar em face de tamanha devastação. Embora as palavras de Faraó parecessem sinceras, Moisés sabia que sua promessa poderia ser momentânea. Decidiu, no entanto, interceder em nome de seu povo e clamou ao Senhor pela interrupção da desastrosa tormenta. Assim, Moisés ergueu suas mãos para o céu e implorou pela misericórdia divina sobre os egípcios. Respondendo à oração de Moisés, os trovões e a saraiva cessaram. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som dos camponeses egípcios que, atônitos, inspecionavam os danos em suas plantações e habitações. Faraó, aliviado pela súbita trégua, começou a reconsiderar sua decisão de permitir que os hebreus partissem. Sentado em seu trono, refletiu sobre as consequências de perder uma força de trabalho tão significativa como eram os hebreus. A preocupação com a economia de seu império ponderava em sua mente mesmo após a violência da tempestade. Porém, quase como que num instante, a dúvida ressurgia. A dúvida ressurgia no coração de Faraó.
Ele reconsiderou sua promessa e sua resistência em libertar os hebreus voltou a se fortalecer. Afinal, embaraçado pela reticência a cumprir suas palavras, Faraó decidiu manter os israelitas em cativeiro, traindo sua própria promessa. A paz recém-instaurada em seus domínios era, na verdade, apenas um prelúdio para os desafios e pragas que ainda estavam por vir. Ignorando o sinal de compaixão divina que lhe foi concedido por um preço, a liberdade dos hebreus, Faraó persistia em seu erro, buscando alterar o inevitável rumo que suas decisões tomariam. E assim a saga continuava com Moisés mantendo sua fé inabalável e aguardando o próximo movimento divino, sabendo que a salvação de seu povo estava próxima, mesmo que ainda enfrentassem resistência e descrença.